oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus caros amigos, irmãos em Cristo, você que está me acompanhando, estamos juntos, realizando esse momento de oração, quando estamos fazendo estudos, estamos estudando a Palavra de Deus, e sempre na intenção de que Deus fale alguma coisa ao nosso coração, ou nos relembre de alguma coisa que estávamos um pouco esquecidos, mas que nós estejamos sendo motivados a viver uma vida melhor diante do nosso Deus. Então, nessa semana estamos estudando, façamos a diferença, estudando a Palavra de Deus nos nossos pequenos grupos familiares, nos nossos PGFs. Então, também nessa semana, a minha intenção é estar nos estimulando a organizarmos os nossos PGFs, a estarmos estudando a Palavra de Deus no contexto da família. Lá no passado, os crentes, os evangélicos tinham aquele culto familiar, então todos os dias, o culto doméstico. Então, mas isso foi se passando, se perdendo no tempo e muitas pessoas não realizam mais esse momento, esse culto doméstico. E então, nestas semanas estamos enfatizando o PGF e estamos tendo como base pelo menos 2 versos da Palavra de Deus em Atos. E eu vou ler um deles agora, Atos 5, verso 42, que diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Então que Deus nos abençoe nessa reflexão, depois nós teremos o nosso momento de oração. Então hoje eu quero pensar em 2 temas. O primeiro deles, fatores que trazem luz à eficiência dos PGFs, dos pequenos grupos familiares, das células, dos PGMs, dos pequenos grupos. Então, fatores que trazem luz, que mostram a eficácia. Deixa eu dizer, então, algumas coisas. Primeiro fator, o fator econômico. Você, para realizar um PGF, um pequeno grupo familiar, você não tem despesas. A menos que você faça um lanche, sirva um café, mas você não tem despesas. Então, economicamente, é fácil. Também, o fator psicológico. É muito mais fácil quando pudermos convidar vizinhos e amigos para vir ao nosso PGF, é muito mais fácil ele vir à nossa casa do que ir ao templo, do que estar na igreja, numa reunião da igreja. Então, psicologicamente, é muito mais fácil você atrair uma pessoa, convencer uma pessoa a ir à sua casa para um pequeno grupo. O fator sociológico. Há pessoas que acham que igreja é para gente pobre. E tem gente que acha que igreja é para gente rica. Tem pessoas que acham que os crentes botam as melhores roupas para ir, é um desfile de moda lá no templo, então eles não vão. Ou então acham que é para gente muito humilde, gente muito pobre e tal. Então, esse fator sociológico, se você convida alguém para vir à sua casa, você vence esse fator. É a casa de um amigo, é a casa de um vizinho, então você vence o fator sociológico. Também há o fator estratégico. Estrategicamente, é muito mais fácil uma pessoa vir ao nosso lar,
à nossa casa do que se deslocar para ir até o templo. O fator segurança, é muito mais seguro ele vir à nossa casa. De repente ele mora na mesma quadra, na mesma rua, é do lado da nossa casa. Então é muito mais seguro ele vir à nossa casa para um pequeno grupo familiar do que se deslocar e ir até o templo. Então o fator segurança também traz luz, evidencia o valor do pequeno grupo. O fator condomínios urbanos. Hoje muitas pessoas estão morando em condomínios. E então, se você tem um PGF, se você mora num condomínio, você já está lá no condomínio, já está lá dentro. Então você convida algumas pessoas e eles já estão ali no mesmo prédio, ou no prédio ao lado. Então você vence esse fator dos condomínios urbanos. Também o fator da evangelização dos vizinhos. É muito mais fácil você evangelizar um vizinho, compartilhar a mensagem do evangelho no seu lar, na sua casa, do que você despencar com ele para vir à igreja, para estar na igreja, no templo. Então, é muito mais fácil. Então, o fator evangelização dos vizinhos. O fator ensino da palavra. Em todos os lugares do mundo, a matrícula à escola bíblica dominical vem diminuindo. A cada ano que passa, as igrejas crescem em número de membros, elas têm uma membresia enorme, mas não tem tantos alunos na escola bíblica dominical. Então, nos PGs, nos pequenos grupos, esse número de essa assistência, ela pode ser até triplicada. Podemos ter nos nossos PGs 3 vezes mais, 4, 5 vezes mais do que temos no templo. Então, o fator ensino da palavra. Também o fator verificação. Eu acabei falando nesse ponto anterior, está se verificando no mundo inteiro que a IBD está diminuindo. E no mundo inteiro verifica-se a adoção dos PGFs, dos pequenos grupos, das células, isso no mundo inteiro, em todos os continentes. As igrejas, os evangélicos têm crescido muito em número através dos pequenos grupos familiares. Também a amplitude. Nós podemos ampliar muito o trabalho da igreja, a efetividade da igreja, o raio de ação da igreja, indo para os lares do que ficando no templo. Então, esse fator amplitude. Nós podemos manter os estudos bíblicos no templo, para aqueles que são mais maduros, aqueles que estão firmes, e realizarmos os PGs com um grupo muito grande de pessoas que ainda não estão firmes, ou que ainda nem entregaram suas vidas a Jesus. Então, são fatores que trazem luz, a eficiência dos PGs. O outro ponto que eu quero destacar, os PGs são o socorro que muitos estão precisando. Muitas pessoas, centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão precisando de um socorro que o PG pode dar. Vejam só, a característica marcante da igreja primitiva e a igreja do passado também era a mutualidade, a comunhão, a integração. Então era uma característica marcante na igreja primitiva e também a igreja de algum tempo atrás. Então, pessoas, vejamos no nosso caso, aqui São João de Meriti, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, grande centro urbano. E muita gente sai de cidades do interior, cidades do Nordeste, cidade do Norte, cidade do interior do Brasil, e vem procurar os grandes centros, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza. Então, vem procurar esses grandes centros. E essas pessoas, então, nesses grandes centros, muitos deles perdem a consciência da família, a essência da família. Então, aquela raiz familiar, aqueles valores familiares, ainda que eles podem não se esquecer, mas eles não se sentem na obrigação de continuarem praticando aqueles valores, de continuarem fiéis àqueles valores, àqueles ensinamentos da família. Eles estão desligados de suas famílias. Eles passam a viver, então, no anonimato, eles estão sozinhos e fora da família, e sem a família, e passam a ter, muitos passam a viver conflitos. Eles começam a tomar decisões e se envolver em certas práticas conflitantes com aqueles princípios que eles herdaram, que aprenderam lá na família. E aí muitos deles abandonam a religião, a sua igreja, o seu princípio religioso, se envolvem nas drogas, na prostituição, e muitos até formam outras famílias.
Aí deixam a sua família lá no interior, lá no seu estado, lá na cidade de onde ele veio, e aqui acabam arrumando outra família. Então vive aquele conflito. Então, ao encontrarem uma igreja, eles recuperam a identidade. Quando encontram essas pessoas que vêm de lá e que vêm de fora, e que estão na cidade grande, e encontram uma igreja, eles recuperam sua identidade, a identidade familiar. Na igreja ensina que deve ser valorizada a família, que eles devem respeitar a família, que eles devem continuar orando pela família, pensando na família, suprindo a família. E então eles recuperam essa identidade familiar estando na igreja. Então a igreja precisa fazer isso, e a igreja, através dos pequenos grupos, essas pessoas vão encontrando então esses locais onde estão reunidos ali os pequenos grupos, e eles acabam voltando a pensar na família, valorizar a família. Então o pequeno grupo ajuda muito nisso. Eu criei uma marca, uma moto aqui na igreja, a primeira igreja batista em Éden, uma família muito feliz. E já algumas pessoas já me disseram assim, mas a nossa igreja não é tão feliz assim. É claro que não. Nós somos uma igreja composta de seres humanos, e seres com problemas, e seres feridos, magoados. A igreja é como um hospital cheio de doentes. Mas qual é o sonho dos médicos, da equipe que trabalha no hospital? É que todos aqueles venham a ter saúde, serem curados. E saírem do hospital felizes de volta para casa. Então o que nós queremos é que a nossa igreja seja uma igreja muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci a igreja em Aracruz, lá no Espírito Santo, ali perto de Vitória. Quando o pastor Luciano, aqui do Rio de Janeiro, aqui de Guadalupe, ele fez o seminário, foi pastorear em Minas, de lá desceu, foi ali para Aracruz, e ele pastoreia lá. Aracruz tem aquela fábrica de celulose muito grande. E ele percebeu que muita gente, mais da metade da população, era composta de pessoas advindas de outras cidades. Pessoas que saíram do centro-oeste, do norte, do nordeste e vieram para lá para trabalhar. Profissionais que estão lá trabalhando, mas longe de suas famílias, longe de suas igrejas. E o Luciano disse, então nós precisamos fazer com que nossa igreja seja a família para esses que estão aqui sem suas famílias. A igreja, ela faz isso, ela se torna isso, essa família. E ela se torna mais eficiente, essa família, para aqueles que estão sem famílias, quando o trabalho é feito nos pequenos grupos familiares. Em terceiro lugar, eu quero pensar que os pequenos grupos familiares, eles propiciam o ensino da palavra de Deus. Lá no pequeno grupo, você pode ter momentos de descontração, ter o quebra-gelo, você canta, você até pode ter um lanche, muita coisa pode acontecer, mas ter o momento da palavra, ter o momento de ensinar a palavra, de ler a palavra, de ministrar a palavra de Deus. E isso no pequeno grupo familiar. Jesus nos entregou a missão de ensinar. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele nos deu essa missão de ir fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Num dado momento lá, em João capítulo 6, por exemplo, Jesus diz para os discípulos, dai-lhe voz de comer, dar de comer. Quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente pensa na Bíblia como pão que alimenta a nossa alma. E Jesus está mandando partilhar o pão, distribuir o pão, alimentar aqueles que estão famintos na alma. E no pequeno grupo nós podemos fazer isso. Então a igreja local é base, é foco, é meio principal para a capacitação. Capacitação daqueles que são líderes, daqueles que ministram, e irradiação dessa palavra, dessa mensagem, desse incentivo a estudar a palavra, a alimentar-se da palavra de Deus. Aos crentes fiéis compete ensinar a palavra. Então você que está me ouvindo, se você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, você é um crente fiel ao Senhor Jesus, você tem essa missão, ministrar a palavra, ensinar a palavra de Deus. Em Atos 16, verso 26, Barnabé, quando sentiu que precisava de alguém, de um parceiro, de alguém para estar com ele, a palavra diz assim, e quando ele só procurar Paulo, e ele encontra Paulo, aliás, ainda era Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja para ensinar, e ensinaram a muitos.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, Barnabé, ele procura Saulo e ali passa um ano inteiro, dia após dia, ensinando a palavra de Deus. E aquele grupo foi o primeiro grupo a levar esse apelido de cristãos. Cristós, é Cristo com C minúsculo, aqueles que se pareciam com Jesus, os discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus. Em 1 Coríntios 4,17 lemos: por esta razão estou lhes enviando Timóteo, meu amado filho e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então ele manda Timóteo ir ensinar tudo aquilo que Timóteo havia aprendido com ele, Paulo. Então, se não estudarmos a palavra, nós ficaremos estagnados. O escritor aos Hebreus, ele diz que aqueles crentes para os quais ele está escrevendo, eles ficaram estagnados, parados no tempo, porque não estudavam a palavra. Quantos crentes assim, parados no tempo? Então, meu irmão, minha irmã, você aí no PGF, vamos estudar a palavra de Deus para que a cada dia nós possamos estar crescendo mais no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos estudar a palavra. Em Hebreus 5, verso de 11 a 14, o texto diz: quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eram crentes que já eram crentes há muito tempo. E já podiam ser mestres, professores, estarem ensinando, estavam ainda precisando de alguém para lhes ensinar. Então, meu irmão, vamos ensinar a palavra e vamos aprender a cada dia um pouco mais. Depois, ele continua dizendo: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A família que estuda a palavra de Deus terá um padrão elevado de vida familiar. Então, a família que estuda a palavra de Deus é uma família que tem um elevado padrão de vida familiar. Tem um relacionamento melhor, um relacionamento saudável, um relacionamento amigável. Há uma mutualidade, há uma celebração do outro. Você celebra e é celebrado. Você serve e é servido. Você ama e é amado nesta família onde se estuda a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe para que nós, todos nós, eu e você, possamos continuar com os nossos pequenos grupos familiares, estudando a palavra de Deus com as nossas famílias. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome por esse momento, quando estamos aqui defendendo, Pai. Pai, estamos usando a tua palavra fala tanto sobre estudar a tua palavra no contexto do lar, da família, da casa, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe para que, além de entendermos isto, possamos praticar. E que nesse período, Pai, na nossa igreja, nós possamos ter organizados muitos pequenos grupos familiares. E que isso seja não apenas como estratégia da igreja, mas seja como bênção para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos lares, para os nossos filhos e nossos netos, Pai. Nos abençoe. Eu quero pedir, Pai, uma bênção toda especial para cada pessoa, cada família que está agora nos acompanhando, Pai. Estamos juntos. Abençoe cada um, Pai. Pai, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe o que está no íntimo de cada um, os clamores, as necessidades, as angústias, Pai, os temores, Pai. Eu peço que o Senhor socorra cada um, Pai. Abençoe, ajude-os a resolver os conflitos na alma, Pai. Alguns com conflitos familiares, conflitos de relação, problemas financeiros, Pai, socorre cada um, Pai. E eu peço pelo nosso Brasil, Pai. Tenha misericórdia da nossa pátria, Pai. Pai querido, abençoa o nosso país, Pai. Pai, dê que no futuro os nossos filhos, nossos netos possam ter uma pátria muito melhor do que esta na qual estamos vivendo agora, Pai.
seja uma pátria abençoada, abençoadora, pacífica. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos governantes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E agora, como eu tenho pedido, é o seu momento de oração. Você vai orar se você estiver sozinho. De repente você está sozinho. De repente é um momento aí de folga no seu trabalho, você está sozinho, ou está em casa sozinho. Faça a sua oração. Ore por você mesmo, ore pela sua família, ore pela nossa igreja e não se esqueça do nosso querido Brasil. Ore também por essa questão da pandemia, dessa quarentena, desse vírus. Ore pedindo a proteção de Deus sobre os nossos familiares e que o nosso Brasil vença de uma vez por todas essa situação pandêmica. Então ore, peça a Deus. Eu quero lembrar para você que aos domingos de manhã, às 9 horas da manhã, eu conto com você. Nós estamos estudando o livro Relacionamento Discipulador, do pastor Diogo de Carvalho. Esse livro aqui é um livro da Junta de Missões Nacionais. Estamos estudando esse livro aos domingos de manhã. E amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós vamos bater um papo com o Diogo. Então nós teremos uma sala, você vai receber nos grupos da igreja, e nós vamos estar batendo um papo com o Diogo, o escritor desse livro. Tá? Então, os domingos de manhã estamos estudando esse livro e a mensagem está sendo junto com a lição da escola bíblica. Então, mensagem e lição da escola bíblica junto domingo de manhã. À noite, nós estamos estudando e pregando uma série em cima da jornada 316. Essa jornada de evangelização. Então, nós estamos aprendendo princípios sobre a evangelização. Peço você para me acompanhar. Então, me acompanhe nessa jornada. Estamos aprendendo. É um treinamento que nós vamos fazer. Então, aos domingos à noite. E a minha oração é que Deus nos abençoe, te abençoe, me abençoe, abençoe a nossa igreja. Também, de segunda a sexta-feira, você está me acompanhando nesse momento de oração. E agora, nós vamos ter, a partir de hoje, nós temos um link para pedidos de oração. Você pode entrar nesse link e colocar ali o seu pedido de oração. Então, nós temos uma equipe na igreja que vai estar orando por cada um desses pedidos que forem colocados aí. E também, nas quartas-feiras, nós vamos ter a sala de oração. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma sala aberta onde você pode entrar e participar da oração conosco. Então, que Deus nos abençoe. Eu te aguardo quinta e sexta-feira. E amanhã, sexta-feira, quem sabe você vai participar conosco dessa sala, juntamente com o pastor Diogo, amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Até lá, que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua família. Deus te abençoe. Amém.